Olá, anfitrião. Tudo bem? Eu quero contar um relato para vocês, mas prefiro não me identificar. Tudo o que aconteceu foi um momento muito complicado da minha vida, e confesso que tenho um pouco de vergonha dessa fase. Posso falar que moro no interior do Rio Grande do Sul. Quero compartilhar um fato que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Uma situação que eu jamais imaginei que iria vivenciar na minha vida. Acho que a grande maioria das pessoas passa a vida inteira sem acontecer nada muito assustador ou sobrenatural. Mas depois de tudo que eu vi, passei a invejar essas pessoas. Gostaria de poder esquecer aquele momento assustador da minha vida. Talvez compartilhar tudo isso ajude a minimizar o trauma que carrego comigo até hoje. Bom, eu vou contar como foi. Na época do fato, eu estava passando por um momento bem complicado na minha vida. Estava desempregado, em uma situação muito difícil, vivendo de bicos e ajuda de alguns amigos para não acabar parando na rua e realmente passando necessidade. Eu não fiquei parado. Fui atrás de serviços durante semanas, mas não estava fácil arrumar um trabalho fixo aqui na região onde moro. Foi aí que um conhecido meu avisou que havia uma fazenda onde o dono estava precisando de um ajudante temporário. Desesperado para arrumar um serviço, e pelo que o meu colega falou, era um bom pagamento para alguns meses de trabalho. Nem pensei muito. Pedi para ele me indicar e passar o endereço. No dia seguinte, fui lá para conversar com o dono e comecei o trabalho. Olha, anfitrião, foi um alívio depois de tanto tempo penando, tendo que viver de auxílios e da bondade alheia. Isso foi como acordar de um pesadelo. Eu estava prestes a reassumir minha vida e ter minha dignidade de volta. Eu tinha um plano de fazer o meu melhor e tentar conseguir um trabalho fixo por lá mesmo. Sem ter certeza se iria conseguir, eu estava disposto a tentar de tudo para não voltar a ficar desempregado. Enfim, com tudo certo, eu estava ansioso para começar. Eu teria que ir todos os dias para a fazenda, mas se conseguisse um trabalho fixo por lá, poderia me mudar, pois tinha algumas casas que eram usadas pelos funcionários. Isso iria me ajudar muito, pois sem pagar aluguel, eu até poderia pensar em comprar uma moto para poder ir para a cidade visitar a família. A fazenda era meio isolada e muito grande, com várias criações e plantações, sendo a maior parte dominada por um vasto campo de milho. Aquele milharal era enorme, e acho que era a principal fonte de renda do patrão. Como eu ainda era novato, estava me familiarizando com o lugar e as pessoas, mas o trabalho em si era simples. Eu tinha que ajudar na colheita e na manutenção do milharal, durante aquela temporada onde ainda estava crescendo os grãos. As primeiras semanas na fazenda foram bem tranquilas. Peguei o trabalho rápido, conheci boas pessoas e realmente já estava fazendo planos para o futuro. Até que a minha vida virou de cabeça para baixo novamente, mas por um motivo que estava além do meu controle, anfitrião. Foi aí que chegou aquela maldita sexta-feira. O dia começou normal, como sempre. Estava muito bonito, com o céu aberto. Cheguei na fazenda e iniciei meu dia de trabalho normalmente. Já no final da tarde, durante a colheita dos grãos, eu e alguns colegas estávamos conversando distraídos no campo. Foi aí que eu comecei a me sentir estranho. Eu me calei e continuei a trabalhar quieto e pensativo. Foi então que eu senti como se algo me chamasse a atenção a alguns metros de onde estávamos, bem no final do milharal. Naquela altura, já estávamos nos preparando para ir embora, pois estava escurecendo com o céu já alaranjado. Olhei para o fundo, mas não vi nada. Então voltei aos afazeres, sempre com aquela sensação esquisita de que havia algo ao longe me observando. Depois de um tempo, acabei esquecendo aquilo e terminei meus afazeres junto com os meus colegas. Naquela altura, já era começo da noite. Então, eu e meus colegas fomos aproveitar a sesta para beber um pouco e conversar antes de eu ir para casa. Foi aí que um colega se virou para mim e disse que havia visto algo estranho no milharal. Ele disse que não conseguiu ver direito o que era,
mas que as plantações estavam se movendo como se algo passasse entre elas. Anfitrião, quando ele falou aquilo, todos já meio alterados por ter bebido um pouco, ficamos curiosos com aquela história. Naquela altura, eu nem me lembrava mais do que havia sentido à tarde. Então eu e mais uns colegas resolvemos ir dar uma olhada no milharal para ver o que estava caminhando por lá. Olha, ninguém pensou em nenhum momento que aquilo poderia ser algo sobrenatural. Na verdade, todos achávamos que seria algum dos cães do patrão ou um animal que invadiu a fazenda e ficou perdido no meio do milharal. Como eu queria que fosse apenas isso mesmo. Fomos andando e conversando parte do caminho até o milharal, que naquela altura já estava na mais profunda escuridão. Havia apenas alguns pontos iluminados na plantação, mas eram separados por vários metros. Então, boa parte do caminho era sem nenhuma luz. Quando nos aproximamos da área onde o meu colega viu a movimentação, do nada me veio aquela sensação ruim novamente. Aquilo só foi aumentando a cada passo que eu dava, e eu não conseguia entender por que estava sentindo aquilo. Foi bem estranho, como uma espécie de pressentimento. Continuamos andando mais um pouco, então começamos a ouvir alguns barulhos das plantas se movendo. Nisso, nós paramos de andar e observamos o milharal se movendo como uma onda. Era como se algo estivesse andando vagarosamente e se aproximando de onde estávamos. Foi então que eu e meus colegas nos deparamos com uma coisa inacreditável e aterrorizante, anfitrião. Vou tentar descrever o que eu vi da melhor forma possível, mesmo querendo tirar aquela coisa da minha cabeça. A criatura saiu do meio do milharal em um movimento rápido. Era muito grande e andava feito um cachorro, em 4 patas. Eu não sei direito qual era sua altura, mas mesmo abaixado, parecia ter quase 2 metros de altura. A parte dianteira da criatura parecia ser mais alta que a traseira, com suas pernas meio tortas, parecendo atrofiadas. Mas o que eu nunca consegui tirar da minha cabeça eram aqueles olhos. Era a coisa mais tenebrosa que eu já vi, com um olhar diabólico e um tom avermelhado que brilhava no escuro. Aquela besta fazia grunhidos que lembravam rosnado e ficava com a boca meio aberta, com os dentes enormes saindo para fora. É realmente muito difícil detalhar tudo isso, pois a situação foi muito apavorante e todos ficamos em choque ao ver aquilo. Mas claramente não era um cachorro ou qualquer animal que tivéssemos visto antes. A criatura parecia ter saído do pesadelo de alguém ou do próprio inferno. Ela se movia lentamente, entrava e saía do milharal e não parecia em nenhum momento preocupada com a nossa presença, que estávamos a alguns metros de distância. Aquilo seguiu andando, sempre em 4 patas, de uma forma bem desengonçada. Foi aí que um dos meus colegas não conseguiu conter o pavor e soltou um grito alto, que acabou chamando a atenção daquela coisa. Rapidamente, a criatura se virou e soltou um rosnado furioso. Em seguida, partiu para cima da gente. Aquela coisa parecia bem pesada, mas era bem ágil também. Eu e meus colegas nem pensamos. Começamos a correr desesperados de volta para a casa da fazenda. Fomos passando tão rápido entre as folhas do milharal que tive até uns arranhões e cortes no meu rosto. Eu nunca senti tanto medo como naquela noite, pois aquela besta demoníaca não parava de correr atrás da gente e não sabíamos o que fazer. Foi desesperador. Foi então que me lembrei que estava levando na cintura o meu facão que usava na colheita do milho. Eu puxei ele e, sem pensar muito, me virei e rapidamente joguei na direção da criatura. Eu nunca acreditei em sorte, mas naquela noite eu descobri que ela existe, pois o facão pegou bem numa das pernas da criatura, que se desequilibrou e caiu no chão, rolando no mato. Pudemos ouvir a besta dando um grito de dor enquanto corríamos desesperados, já vendo a luz da casa dos funcionários da fazenda. Nisso, eu vi uma movimentação no milharal da criatura se afastando para outro lado, mas não fiquei parado para olhar. Segui correndo até chegarmos em frente à porta da casa e entramos com tudo. Assim que retomamos o fôlego, resolvemos ir até a casa do patrão
que ficava na frente da fazenda, e contamos tudo o que havíamos visto. Ele nos olhou de uma forma incrédula, pensando que estávamos apenas brincando com ele. Então ele se virou e falou que provavelmente havia sido algum animal comum que entrou pela cerca. Mas ao observar ele falando, o anfitrião, percebi que ele estava mentindo e sabia do que estávamos falando. Provavelmente, ele não quis assustar a gente, mas ele sabia do que se tratava. Bom, depois dessa noite horrível, eu realmente fiquei muito pensativo. Mesmo assustado com o que vi, voltei ao trabalho alguns dias depois. Mas essa situação nunca mais saiu da minha cabeça. Eu sempre tive receio de andar pelo milharal à noite, pois tinha medo de dar de cara com aquela criatura novamente. Depois de um tempo, acabei terminando meu trabalho na fazenda e consegui um trabalho fixo em outra cidade, mais afastada daquela fazenda. Nunca mais voltei a pisar por lá, e sempre que vejo ou ouço algo sobre lobisomens, me arrepio todo. Mas eu tenho certeza do que vi naquela noite, e aquilo não era um animal comum. Era uma criatura sobrenatural, um verdadeiro lobisomem, e isso mudou a minha vida para sempre. Então, anfitrião, você acredita em lobisomens? Eu não acreditava, até ver um com meus próprios olhos. Compartilhe essa história e quem sabe mais pessoas possam confirmar que há coisas além da nossa compreensão vivendo nas sombras da Mata Atlântica. Obrigado por me ouvir e cuide-se nas noites de lua cheia.